Dia 13 da nossa série de 30 filmes em 30 dias e hoje o filme é Obsessão, de Curry Barker. Filme recentemente lançado aqui no Brasil, filme de terror com umas pitadas de humor também. Eu achei muito parecido a proposta um pouco com aquele filme Talk to Me, se não me engano, dirigido por australianos, que lançou 2 ou 3 anos atrás, que fez bastante sucesso, né? Fale Comigo. E até um pouco de Hereditário, da forma que uma ação do começo do filme começa a contaminar a vida do personagem principal. Neste caso é Bear, que é um adolescente que tá morando na casa da avó, que pelo que tá mostrando assim, a avó faleceu e ele herdou essa casa dela, e ao mesmo tempo ele vive atormentado porque não consegue se declarar para essa amiga de trabalho, né, por essa colega de trabalho que chama Nick, e acaba utilizando desse brinquedo, né, desse negocinho que ele encontra numa loja de penhores, algo assim, que ele quebra e concede o desejo que a Nick fica apaixonada por ele. E eu achei bem legal porque o filme, por ser o primeiro filme longa-metragem do diretor, né, ou pelo menos financiado pelo estúdio, né, pela Blumhouse, que teve um orçamento de $1 milhão e já se pagou até aí, né, o filme foi bastante sucesso lá nos Estados Unidos, e eu acho que provavelmente aqui também vai ser. O filme tem uma aura meio adolescente, né, pela forma que os personagens se expressam, e nesse sentido ele concebe bem essa coisa das referências que ele tá usando, justamente desse filme do Talk to Me, ou dos filmes passados que pegam alguma coisa de cuidado com o que você deseja, cuidado com o que você pede, né? Meio de Pata do Macaco, né? De uma lenda antiga. Mas, ao mesmo tempo, formam uma coisa muito específica, e principalmente pelas atuações dos personagens. Por exemplo, o Bear, ele é interpretado como uma pessoa normal, que tá meio sendo perseguido por essa menina, né? Que ele é loucamente apaixonado, e o filme segue isso até o fim, com você perguntando, por que ele não volta, né? Por que ele não faz a ação que ele faz no final e toma decisões um pouco mais drásticas pro filme meio que acabar mais cedo. Mas o ator, pela dúvida, conduz bastante a gente por essa coisa de ele questionar as próprias decisões e tentar reverter ela de algum jeito. E algo junto com a atriz da Nick, que parece que a atuação dela se assemelha com algo como se o professor de teatro falasse para ela fazer alguma coisa esquisitinha na primeira vez que ela se apresenta ao redor das pessoas. O que acaba sendo interessante, né, esse ímpeto de demonstrar que tá fazendo o seu trabalho certo, demonstrar que essas coisas são esquisitinhas, pelo timing do filme, né? Tem bastante vezes que acontece de uma relação de plano e contraplano, da montagem cortar um pouco antes do que alguém vai responder. Então você sempre vê esse personagem do Bear pensando um pouco antes de reagir às coisas, ou tendo uma reação estranha, da mesma forma que quando corta pra ela pelas feições, né, pelas esquisitices que elas fazem, as caras e bocas que ela faz durante o filme, ficam às vezes tempo demais, ou às vezes tempo de menos, então gera essa estranheza que mesmo com todas essas referências, mesmo com os clichês, as coisas que você já viu em filmes desse tipo, né, filmes sobre decisões equivocadas do personagem principal, acaba tendo muito esse apelo de coisas que a gente até consegue prever na história que vão acontecer com os personagens próximos, né, do protagonista, de mortes que dá pra prever que vai acontecer, mas da forma que acontece, no time que acontece, nos próprios sustos e nessas antecipações pela música, pela trilha sonora, por esse som forte que vai entrando e logo corta para um smash cut de algo totalmente contrastante, né, entre escuro, brilhoso, noite e dia, coisas assim, ao mesmo tempo que o filme induz a você acreditar que é mais um filme, né, de terror, meio adolescentinho, de algum filme que passa essa sensação de maldição, né, perante o filme, ainda assim por questões da atuação dos personagens, né, e da própria montagem, de saber como de estilizar e acentuar essas atuações de algum modo que o diretor faz, pela forma que algumas reações de algumas ações que os personagens fazem são acentuadas pela estranheza, né, pela falta de timing ou timing estranho, que é constante durante o filme. Então nesse caso eu não vejo como uma coisa ruim, mas uma coisa consciente do autor, né, do diretor do filme, que quis tratar algo um pouco mais simples e um pouco mais nichado da própria esfera que acontece o filme, né, da casa dele, do trabalho, do parque. Então são poucos cenários, poucas coisas que acabam evidenciando e a gente acaba prevendo algumas coisas que vão acontecer por essa limitação, mas ao mesmo tempo sabe fazer, tá consciente disso, sabe extrair o máximo dessas limitações. É o que me agradou no filme e me surpreendeu bastante, vindo de um diretor que tem alguns picos de comédia, né, ele já tinha carreira como comediante, é o primeiro filme dele de longa-metragem com esse orçamento e que pra mim vai ser uma carreira bem promissora se ele manter a qualidade desse.